Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Shelane por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal EBD, Minha Casa. E eu quero perguntar, como você está? Você está aí fazendo acompanhamento das aulas? Você está aí realizando as atividades? Eu espero que sim, porque vocês são a geração de Samuel. Sim, geração de Samuel, são a geração de sacerdotes. Eu declaro que no nosso meio, aqui no Ministério Infantil, sairão pastores, missionárias, missionários, sairão pastoras também, né? Em nome de Jesus eu declaro que o mundo ouvirão as melhores notícias sobre a vida de vocês. Então, sem mais delongas, vamos logo começar a nossa aula. E eu convido a você a correr lá pegar a sua Bíblia amiga pra gente fazer aquele acompanhamento, porque cristão de verdade faz acompanhamento, sim. A gente temos que ser igual os cristãos de Bereia, os bereanos. Toda vez que Paulo ia ministrar no livro de Atos, eu vou deixar você curioso. Se você quer conhecer essa história, procura lá no livro de Atos. Atos vai narrar essa história, que quando Paulo estava ministrando, os cristãos iam lá, pegavam o rolo, né, que na época não era uma Bíblia igual esse aqui, ó, igual o nosso hoje, que é tudo montadinho, tinha só as partes, e eles pegavam e iam conferir se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade, tá bom? Essa curiosidade para você. Depois que terminar nosso vídeo aula aqui, corre lá e descubra essa história que é bem legal. Combinado? Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? Orar é falar com Deus. E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa me ouvir e nem te ouvir, querida criança. Então, todo instante nós podemos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos na Tua presença e queremos pedir ao Senhor que esteja dando-nos entendimento, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Senhor. E que possamos fazer como o salmista Davi. Davi vai dizer o seguinte no Salmo de número 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que possamos fazer o uso da palavra do Senhor em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar falando para você que a nossa leitura bíblica, né, o que nós vamos estar falando aqui, nosso texto bíblico é Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O nosso tema é Adão, a imagem de Deus. E o nosso para memorizar, o guardar no coração, está no livro de Salmos 139, versículo 1. Lembrando, meus amores, que Salmo é um livro poético e não tem capítulo, tá? A gente fala de número. Salmo de número 139, versículo 1, está dizendo assim, ó. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conhece. Eu vou ler mais uma vez para você. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conhece. A palavra examinar quer dizer que é o mesmo que investigar. Então, esse versículo está dizendo que o Senhor nos investiga. Ele nos olha. Sabe aquelas máquinas de Xerox ou de raio-x? E quando você vai fazer um exame médico também, às vezes tem aquele que a pessoa entra lá dentro, assim, ó. Aquilo ali é para ver todo o corpo, ver tudo, ver onde os ossos, ver questão de carne, ver tudo. Então é isso que esse versículo está dizendo, que o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele nos examina, Ele nos investiga, tudo Ele conhece. Outro exemplo para você. Imagina esse celular que você está assistindo, né? Vamos usar ele que vai ficar mais fácil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de abrir esse celular, né? Quando tá velho, tá estragado. Geralmente a gente descarta, nem teve essa curiosidade. Mas às vezes alguém já deve ter tido essa curiosidade de olhar um celular e ver que ele tem um monte de placa e um monte de coisinhas assim, bem pequenininha, que faz todas essas terminações, essas ligações, que faz todo esse funcionamento que o celular faz. E a gente vê que é bem complexo, né? Se esse celular, porventura, vier estragar, você sabe me dizer
que o proprietário, o criador do celular, teria condições de consertá-lo? Sim? Então, por que que eles teriam condições de consertar o aparelho? Isso mesmo, porque foram eles que criaram. Então, criança, eu quero dizer para você que Deus te conhece. Deus sabe cada defeito que você tem. Deus sabe cada qualidade que você tem. Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, quantas células, quantos nervos, quantas veias. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe onde você mora. Ele sabe quem é toda a sua geração. O pai do pai do pai do pai. O Senhor tudo conhece. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. E Deus é perfeito. E por Ele nos conhecer e saber de todas as coisas. Olha só para você ver. Por Deus conhecer todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Vamos lá? Vamos começar a nossa história? Vamos lá? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é a imagem de Deus? Você pode listar para mim? Você pode, de repente, fazer uma lista para mim de que seria a imagem de Deus? Então, eu vou deixar também essa tarefinha para você e no final do vídeo eu vou dar a resposta para você de qual é a imagem de Deus. Você se parece com quem? A maioria de nós passamos a vida, sendo comparado com alguém. Ou somos a cara do pai, ou somos a cara da mãe, ou de outra pessoa da família, do vovô, da vovó. Você já ouviu alguém dizer, nossa, a cara do tio? Então, essa situação se refere geralmente à imagem exterior que nós apresentamos. Cada ser humano possui uma imagem, ou seja, uma representação. Sendo assim, toda pessoa representa alguma coisa para alguém. Na leitura bíblica que eu mencionei aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer assim, o 26. Depois Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano semelhante à imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher criou. Olha só, esse versículo dizendo que Deus resolveu nos fazer parecido com eles, a semelhança de Deus. A palavra imagem e semelhança, elas são sinônimas, ou seja, ela tem praticamente o mesmo significado. Ser feito à imagem e semelhança de Deus quer dizer que somos parecidos e íntimos com Ele. Afinal, só podemos ser a cara de alguém se a gente tiver algum vínculo, alguma ligação. E é isso que esse versículo está dizendo, que eu e você, nós somos a imagem de Deus. Quando Deus decidiu nos fazer dessa maneira, Ele queria deixar registrado em mim e em você as suas características que Ele nos emprestou. E também desejava deixar registrado em nós que somos suas criaturas e que temos um vínculo muito importante com Ele. Então, eu quero que você reflita sobre uma questão que o mundo todo, todos são criaturas. Deus fez todos os seres humanos. E por Ele ter feito todos os seres humanos, nós somos criaturas de Deus. Mas, Gelane, eu vejo alguém falar que é filho de Deus, tal. Mas você só se torna filho de Deus quando você recebe a Jesus como seu Salvador. Não tem outra forma você se tornar filho de Deus. Às vezes você pode até ouvir alguém ímpio dizer, nossa, eu sou filho de Deus. Eu sou filho... Não. Se essa pessoa não entregou a sua vida para Jesus, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é apenas criatura e não filho de Deus. Só passamos a ser filho de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador e que Ele venha ser o nosso Senhor. Certinho? Tem um versículo que fala lá em João 1,12, vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe os direitos de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha só, criança, além da semelhança de Deus, o homem é considerado a coroa da criação.
Ou seja, você é a obra de maior valor. Eu quero deixar bem claro, ser semelhante não quer dizer que nós somos iguais a Deus. Mas nós somos a sua obra de maior valor, de maior importância. Olha, como isso é lindo de ouvir. Eu quero dizer que você não venha permitir, que ninguém venha te rotular, que ninguém venha te dar algum apelido ou falar algo de você que você não seja. Saiba que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus, amado de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Talvez você se pergunte, mas o que eu faço aqui? Eu quero dizer para você que você tem uma missão especial. Deus criou você para um propósito, uma missão. Nenhum ser humano vem a este mundo sem nenhum propósito. E a maior mentira que o diabo está passando para a humanidade é pensar que a vida não tem importância e que podemos fazer o que quisermos com ela. E não é verdade. É tão lindo saber que Deus nos preocupou, que Deus se preocupou em nos fazer parecido com Ele. E nós precisamos zelar daquilo que Deus deu para nós. Sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo... esses dias eu vi uma reportagem de um moço que era tão bonito e ele não quis cuidar daquilo que Deus deu para ele. Ele quis ser o boneco humano e ele fez tantas cirurgias, que ele ficou deformado, ele ficou totalmente diferente daquilo que Deus criou para ele ser. Eu também vi uma menina que queria ser a Barbie e ela fez tanta cirurgia plástica. Outras que deformaram os seus lábios, colocando tanto remédio. Outros enchem o seu rosto de tatuagem e aqueles piercings e aquelas coisas de metal por dentro, deformando totalmente aquilo que Deus desenhou para que elas fossem. Deus sonhou com cada um de nós da forma que nós somos. Ah, tia, mas o meu cabelo não é lisinho, o meu cabelo é enroladinho. Meu amor, minha princesa, meu príncipe, Deus quis que você fosse assim. Ah, tia, mas eu sou magrinha, né? Eu queria tanto ser mais gordinha. Deus sonhou com você assim, há um propósito nisso. Ah, eu queria ser mais magrinha, eu sou muito fofinha. Deus criou você assim. Deus te ama do jeito que você é. E eu disse para você, não deixe ninguém rotular você. Não deixe ninguém dar rótulos, dar nome para você. Porque você é aquilo que você é. Você é criatura de Deus, amada de Deus. Você é a coroação de Deus. Menina versus meninos. Olha só, crianças. A Bíblia vai dizer que no ato da criação, Deus fez macho e fêmea. Isso mesmo, homem e mulher. E a Bíblia vai dizer que tudo quanto Deus fez era bom. E Deus faz Adão do pó da terra e da costela. Depois que Deus deu um sono para Adão, Deus da costela faz Eva para ser a sua companheira. Olha só, Deus criou o homem e a mulher. Deus sabia que Adão estava sozinho e para acabar com a solidão, Deus criou Eva, a companheira de Adão. Eu quero dizer para você que não foi Adão que inventou o casamento. Deus inventou o casamento. Casamento é ideia de Deus. Não deixe que a experiência que de repente você viva na sua família, dentro da sua casa, você já tome alguma decisão de dizer, eu não quero casar, eu jamais vou casar. Porque a tia Elaine já ouviu crianças de 5 anos, 6 anos dizer que eu não quero nunca casar. Mas isso é ideia errada de Satanás. Satanás quer acabar com aquilo que Deus criou. Ele quer colocar defeito na criação de Deus. Não tem como. Deus fez tudo perfeito. Deus é perfeito. Olha, criança, quando vocês tiverem idade, quando vocês, já estiver grande, tiver a idade, eu creio que Deus preparará para você, que é rapaz, uma moça, e para a moça, um rapaz. Por isso
que a tia Elaine já ora. A tia Elaine já fala para o Ítalo Felipe orar pedindo a Deus que prepare uma esposa para ele, uma mulher segundo o coração de Deus. Que você também já possa, criança, estar falando, Senhor, esteja preparando para mim quando eu tiver a idade, quando chegar na época certa, porque nós também não devemos adiantar. Tem muitas crianças que aí brincam de namoradinho. Nessa fase que vocês estão entrando, tem uns que falam, eu já tenho namoradinho na escola, eu já tenho namoradinha na escola. E criança não namora nem de brincadeira. Há tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E o tempo certo de você namorar vai chegar. Então, o que você deve fazer agora é somente orar. Pedir a Deus que prepare um companheiro, né, ou uma companheira para você, que no tempo certo Ele vai enviar para você e vocês vão cumprir com aquilo que Deus determinou para nós seres humanos, que é o casamento. Mas tem muitos meninos que querem fazer guerra com as meninas nessa fase. Você sabia que eles querem usarem porque o homem é a autoridade e a mulher tem que obedecer? A Bíblia realmente diz que o homem tem uma posição de autoridade e que a mulher deve ser submissa, mas a mesma Bíblia também fala que o homem deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Olha só, e como Cristo ama a igreja? A Bíblia diz que Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida. Olha que responsabilidade de vocês, meninos. Vocês deve cuidar das meninas, proteger elas como o vaso mais frágil, como diz a palavra de Deus. Tia Elaine, então quer dizer que as meninas são fraquinhas? Não. Quando a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, é porque os homens realmente possuem músculo, os homens são fortes, mas as meninas têm a sua força na mente, têm a sua força nas palavras. Então, eu quero dizer que Cristo amou tanto o menino como a menina, e o céu é de vocês. Questão importante que eu quero falar é sobre o homossexualismo. A ideia errada, difundida por Satanás, é que você pode ser o que você quiser, que se você não estiver satisfeito com o seu corpo, se você quer ser menino, você pode ser, e você é menina e quer ser menino, você pode ser, e vice-versa. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque isso é mentira de Satanás. É Satanás, mais uma vez, tentando colocar na mente das pessoas de que elas não são amadas, de que elas não são importantes e de que elas podem fazer o que quiser. E não é assim. É mentira de Satanás, crianças. Deus não erra. Satanás está querendo dizer que Deus errou ao criar o homem e a mulher. E eu quero dizer que Deus não erra. E não existe, criança, meio termo. Existe homem e mulher. Nunca rejeite aquilo que Deus fez por você. Então, crianças, eu quero dizer para vocês que Deus é criador e nós somos as criaturas. Hoje em dia, tem muitas pessoas querendo mandar em Deus, querendo dizer para Deus como se deve ser feito. E eu quero dizer para você que a vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. Deus não erra, como eu já falei para você. Deus não erra. Deus sabe de todas as coisas. Talvez o momento que nós estamos vivendo agora, parece que está tudo fora do lugar. Parece que o mundo está tudo errado, parece que o caos foi estabelecido e está tudo fora do controle, mas eu quero dizer para você que não é assim, que isso é só mais uma mentira de Satanás. Eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe exatamente o que está fazendo, e Ele sabe o que é bom para mim e Ele sabe o que é bom para você. Então, não queira ensinar Deus, não queira dizer para Deus o que deve ser feito. Nós devemos obedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, é o mesmo que nós estamos declarando que não acreditamos na existência de Deus. E Deus existe. Se você olhar a natureza proclama a glória de Deus. Não tem ninguém que vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia que o Senhor existia. Porque a natureza, tudo nós podemos ver Deus e sentir Deus. Então, querida criança, que possamos ter o Espírito Santo na nossa vida, os frutos do Espírito, para que ele possa gerar em nós, todos os dias, a mudança necessária. Porque, criança, no céu não vai entrar pecado. Deus é santo e ele não pode com o pecado.
nós precisamos policiar nossas vidas, as nossas atitudes, largar com as pequenas mentiras, largar com a desobediência. Às vezes o papai e a mamãe falam e a gente não quer dar ouvido, achamos que o papai e a mamãe tá falando demais, não sabe das coisas, mas os adultos sabem, o papai e a mamãe sabem o que está fazendo, sabem o que está falando, e você precisa obedecer aos seus pais e precisa também meditar na palavra de Deus, né? Aprender os versículos e todas as histórias que é mencionadas. Não adianta você só ouvir, você precisa ser praticante. O nosso vídeo está terminando por aqui e eu vou colocar no finalzinho aí aquilo que eu falei para você, a resposta, né, de qual é a imagem de Deus. E eu quero dizer para você que você é especial, você é amado por Deus. Não deixe ninguém dizer ao contrário. Eu poderia citar aqui N versículos para você de o quanto você é importante para Deus e que você é da forma que você é, porque Deus quis assim. E você é lindo, você é linda, você é príncipe, você é princesa do Senhor. Tem uma música que eu gosto muito da Aline Barros que diz assim: você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Saiba que essas diferenças é que nos completam. Olha só, os dedos das mãos não são iguais, mas olha o tanto que eles são úteis, porque eles se completam. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro a essa criança que está acabando de assistir esse vídeo e faça ela entender, Pai, o quanto elas são importantes para o Senhor e que o céu também é delas e que o Senhor sonhou com elas e que o Senhor preparou um lugar para elas e que elas estão, Senhor, neste mundo com uma missão, com um propósito de cumprir o chamado do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Crianças, até a próxima. Beijo, fique com Deus.